Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha pela TVL e aqui pelo plenário da Casa, muito boa tarde, é um prazer, é uma honra estar novamente aqui na tribuna. Inicio o pronunciamento cumprimentando o Fábio Campos, que esteve aqui, acompanhado do Marcelo Althoff, presidente do CETERB, e da Patrícia Liders, secretária de Educação, falando de uma ação importante que é o Maio Amarelo. E, de fato, fazer com que as pessoas se conscientizem de que cada um é responsável pelo trânsito, é uma tarefa de grande envergadura, mas é um dever do poder público divulgar o que acontece no trânsito e conscientizar as pessoas da importância de cada um se responsabilizar por aquilo que faz. Conheço muita gente que tem boas características, é calmo, é manso, mas quando senta atrás do volante de um carro, muda completamente e se torna, infelizmente, um assassino em potencial, não por vontade própria, mas pela forma com que conduz, pela forma com que dirige, sem ter a prevenção e o cuidado necessário. Então, cumprimento aqui ao Fábio, ao Marcelo e à Patrícia, que vieram alertar a sociedade sobre isso tão importante e de forma tão acertada, dizendo que cada um de nós é responsável pela sua parcela no trânsito. Eu tenho trazido diversas vezes aqui à tribuna e usado o meu mandato como um instrumento de valorização do setor produtivo blumenauense, do empresário, do empreendedor, do trabalhador, daquelas pessoas que constroem o dia a dia da nossa cidade. E ontem eu fui à empresa Segura, o Grupo Segura, para entregar uma moção pela passagem dos seus 25 anos. A TVL tem algumas imagens. Estive então com o Avelino Lombardi, o pai e o filho, e com o funcionário que está desde o início da empresa, há 25 anos trabalhando com eles. E quero destacar aqui o trabalho de credibilidade da empresa que nasceu fruto de uma necessidade da companhia Hering, onde seu Avelino Lombardi trabalhava, e eles resolveram terceirizar os serviços de segurança e convidaram o seu Avelino a abrir uma empresa e prestar esse serviço. Isso começou lá em 93, e eu tive a honra e a oportunidade de ontem ir lá, ir ao encontro deles, conhecer um pouco mais sobre o trabalho da empresa e reforçar que o meu mandato é um instrumento de valorização do trabalhador blumenauense, do empreendedor, do empresário, daquele que gera riqueza, gera empregos, gera renda na cidade de Blumenau. Então, quero aqui fortalecer os meus cumprimentos ao Grupo Segura pelos seus 25 anos, e hoje eles empregam aproximadamente 600 pessoas. Muito forte aqui em Blumenau, tem atuação em outras cidades, mas é uma empresa genuinamente blumenauense, uma empresa que nasceu aqui para atender às necessidades do município de Blumenau. Seu Avelino atualmente é presidente da CIB e presta também um grande serviço à sociedade, presidindo aquela instituição. E mudando de assunto, falando um pouco de cultura, hoje, às 7 horas, inicia a programação da abertura da segunda temporada do Museu de Arte de Blumenau. O Museu de Arte de Blumenau é um lugar para discussão da arte contemporânea, que de fato é o forte do Museu de Blumenau. E o Museu de Blumenau talvez seja um dos grandes centros de artes plásticas do estado de Santa Catarina. Disputa com Joinville e com Florianópolis o protagonismo nas artes estaduais. E hoje é capa do Jornal de Santa Catarina, a abertura, dada a importância, a imprensa tem valorizado, sempre tem valorizado, então eu quero cumprimentar aqui a imprensa por valorizar a arte de Blumenau, o Museu de Arte de Blumenau, e eu quero dizer que o museu é reconhecido internacionalmente. Em 2015, eu ainda era presidente da Fundação Cultural de Blumenau, fomos convidados a participar de um livro publicado anualmente pelo IBGE. Trata-se da publicação chamada Brasil em Números. É uma publicação volumosa, de 25 capítulos, e normalmente ela é ilustrada, tanto sua capa como a abertura dos capítulos, com obras de arte de um museu de uma capital
ou de uma região metropolitana. E pela primeira vez na história do IBGE, um museu de arte que não é de uma capital ou de uma região metropolitana foi convidada a participar e colocar as suas obras neste anuário do IBGE. E ele foi lançado simultaneamente em mais de 70 países. Todos os países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas, tem uma embaixada e tem consulados. Esse livro foi lançado, ela é uma edição bilíngue, e eu fui convidado à época, vereador Adriano, pela presidente do IBGE, pela doutora Vasmalha, a escrever a abertura do livro, essa edição bilíngue. Então foi um momento muito importante da minha passagem pela Fundação Cultural, em que eu consegui também dar destaque dos artistas de Blumenau em todo o mundo. Eu não acredito que tenha havido, em outra oportunidade, na história do Museu de Arte de Blumenau, uma divulgação internacional tão ampla. Eu vou mostrar aqui para que as pessoas entendam, a abertura de um capítulo que fala dos índices de trabalho no Brasil, que é ilustrada por um quadro de 1982 do artista Pita Camargo. Eu já mostrei aqui a capa do livro e agora a abertura de um capítulo que de fato é uma obra de arte belíssima do artista daqui, do Pita Camargo, que ilustra o capítulo de trabalho e foi divulgado, assim como o currículo do artista, no mundo inteiro, em todos os países com os quais o Brasil mantém relação diplomática. Então hoje, a partir das 7 horas, acontece a abertura da segunda temporada de exposição de arte do Museu de Arte de Blumenau. Os vereadores são convidados, a comunidade é convidada, quem gosta de arte e cultura, prestigie, que é um belíssimo evento que acontece na sede do Museu de Arte de Blumenau, aqui ao lado, na Fundação Cultural. E para concluir, senhor presidente, me dá mais 30 segundos para eu concluir? Mais 1 minuto. Muito obrigado. Já foi divulgado na tribuna desta casa. Neste final de semana ocorrerá, no dia 5, uma feijoada no Grêmio Esportivo Olímpico para arrecadar recursos para o Clube Náutico América. O Clube Náutico América é um ícone do esporte de Blumenau. Ele completará em 2020, daqui a 2 anos, 100 anos de atividades de remo em Blumenau. Ele já participou de regatas internacionais, já trouxe prêmios internacionais para a cidade de Blumenau, mesmo os remadores aqui enfrentando dificuldades, porque remam num rio e não é fácil remar aqui nesse rio. Eu fui remador, nunca tive um grande destaque nas competições, mas remo até hoje no Clube Náutico América quando posso. Ainda recentemente a gente saiu com 400, foi uma remada muito legal, foi muito bacana mesmo. E o Clube Náutico América é um ícone e que vale a pena ser prestigiado. Quem tiver a oportunidade, no dia 5 de maio, no Olímpico, ali na Alameda, haverá a feijoada do Clube Náutico América para ajudar a comprar equipamentos para esse clube tão importante para o desenvolvimento esportivo do município de Blumenau. Muito obrigado, senhor presidente. Na tarde de hoje era isso.